Olá, hoje na aula 4 vamos ver a família TTL e Schottky TTL. Este é o sumário da aula. Bom, a família TTL, Transistor Logic, existe desde 1963 e emprega transistores bipolares. Originalmente possuía a terminologia 5474, sendo conhecida por TTL Standard. Comparada com o CMOS, esta família é mais rápida, mas à custa de maior consumo de energia. É muito utilizada como interface com circuitos que requerem elevadas correntes de saída. Podemos ver aqui a evolução desta família em 1963, com a introdução do Standard TTL. Em 1969 surge uma nova evolução, o Schottky TTL, conhecido pela letra S. Em 1971 é introduzido o Low Power Schottky, conhecido pela letra LS. Em 1980 é introduzido o Advanced LS, ALS, e em 1982 é introduzido o Advanced S, AS. Aqui a figura ao lado compara a potência dissipada versus o atraso de propagação para as várias séries TTL. A tabela seguinte ilustra as características elétricas principais de algumas séries da família TTL quando alimentadas com uma tensão de 5 V. Mais especificamente as tensões e correntes apresentadas na aula número 2. Para se compreender o funcionamento da família TTL é necessário perceber-se o comportamento do transistor bipolar no modo ativo inverso. Já é conhecido o comportamento no modo ativo direto para a implementação de amplificadores, onde a corrente de coletor relaciona-se com a corrente de base através do parâmetro BTF. Este BTF normalmente é muito maior que 1. E quando opera no modo ativo direto, a tensão base emissor é aproximadamente 0,7 V. Agora, trocando o coletor pelo emissor, e porque o transistor bipolar é um dispositivo fortemente assimétrico, as características de funcionamento vão ser muito diferentes relativamente ao caso anterior, e o transistor vai estar a funcionar no modo ativo inverso. No modo ativo inverso, a junção base-emissor, que antes estava polarizada diretamente, passa a estar polarizada inversamente. A corrente I1, que entra no emissor, relaciona-se com a corrente de base pelo parâmetro BTR, onde BTR é menor que 1. No modo ativo inverso, a tensão base-coletor é aproximadamente 0,7 V. Vamos agora analisar o comportamento do inversor lógico. Um inversor lógico em TTL possui tipicamente 3 andares. O andar de entrada, o andar de separação de fases, também conhecido por driver ou phase splitter. Este andar de separação de fases produz as tensões VB4 e VB3 complementares para fazer conduzir ou Q3 ou Q4, somente um de cada vez. No andar de saída, possui-se um transistor Q4 que funciona como seguidor de emissor e um transistor Q3 em configuração emissor comum.
A produção das tensões VB3 e VB4 é obtida através do transistor Q2, de R2 e através de R3. Por sua vez, o andar empilhado R4, Q3, Q4 e o diodo formam o andar de saída. Este empilhamento designa-se totem pole, numa alusão ao poste de totem dos índios norte-americanos. O transistor Q3 providencia o nível baixo 0 e o transistor Q4 providencia o nível alto 1. Vamos agora analisar para a entrada no nível alto, portanto para VI igual a 5 V. Neste caso, Q1 opera no modo ativo inverso, Q2 e Q3 ficam em condições de conduzir, admitindo que quando um transistor conduz a tensão base emissor é 0,7 V, então a tensão VB3 é igual a 0,7. A tensão VB2 é 0,7 mais 0,7, 1,4, e a tensão VB1 é 0,7 mais 1,4, ou seja, igual a 2,1. A corrente que entra na base é a queda de tensão no resistor R1 dividido pelo valor de R1, ou seja, 0,73 mA. A corrente que entra no transistor, no emissor do transistor 1, como ele está a operar no modo ativo inverso, essa corrente IH é BTR vezes IB1. Conhecido o IB1, essa corrente é 15 microampere. Agora, por exemplo, supondo que o BTR é igual a 0,02, como este BTR é muito menor que 1, então a corrente que entra aqui na base de Q2 é aproximadamente igual à corrente que entra na base de B1, ou seja, 0,73 mA. Todavia, a corrente IB2 de 0,73 mA é muito elevada para uma corrente de base, significando, portanto, que este transistor vai estar saturado. Portanto, como ele está saturado e supondo que a tensão coletor-emissor de um transistor saturado é aproximadamente 0,2 V, portanto, a tensão VB4 é a tensão, igual à tensão VB3 mais a tensão coletor-emissor do transistor 2, que está em saturação, ou seja, 0,7 mais 0,2, que é igual a 0,9 V. Todavia, agora uma coisa interessante é que estes 0,9 volts são insuficientes para Q4 e o diodo conduzirem em simultâneo. Portanto, é por isso que se coloca o diodo. É justamente para cortar o Q4 quando o Q3 está em condução, gerando o nível baixo na saída quando se tem o nível alto presente na entrada. Portanto, nesta altura, já sabemos qual é a função deste diodo no andar totem pole. Bom, com o Q4 em corte,
a corrente que entra na sua base é zero. Portanto, a corrente de coletor, aqui no segundo transistor, que aqui é zero, não é? É igual à queda de tensão neste resistor dividido pelo próprio valor do resistor, ou seja, 2,6 mA. A corrente que sai do emissor é igual à corrente que entra no coletor mais a corrente que entra na base, ou seja, 3,3 mA. A corrente neste resistor, em R2, é igual à tensão VB3 dividido pelo seu valor, ou seja, 0,7 mA. Como no resistor fluem 0,7 e do emissor de Q2 vêm 3,3 mili, então na base de Q3 entram 2,6 mA. Agora, para a saída ter nível baixo, o Q3 deve estar saturado, isto é, a corrente de saída deve ser tal que seja menor que ΔF vezes a corrente de base que entra dentro dele. A tensão na saída, quando ele está saturado, portanto, situa-se entre 0,1 e 0,3 volt. O valor exato desta tensão vai ser apenas definido, conhecido o valor da corrente I0. Bom, em vazio é imediato retirar a tensão coletor-emissor, porque a corrente I0 é zero, não é? E, portanto, a única corrente que se tem aqui é a corrente que entra na base e a que sai do emissor. Portanto, a tensão na saída vai ser o 0,1 volt, o valor mínimo que se obteria com o transistor Q3 em saturação. Agora, mudando a entrada do nível baixo para o nível alto e supondo que esse nível baixo vale 0,2 volt, aqui o transistor Q1 vai ficar em condições de conduzir. Não nos esqueçamos que a tensão na base é superior à tensão no emissor. A corrente que entra no coletor do transistor 1 vai ser igual a zero após a remoção do excesso de carga na base de Q2. Portanto, o Q1 vai ficar fortemente saturado, porque não tem corrente de coletor. E, portanto, aqui o Q2 estando cortado, aqui a tensão VB3 vai ser a tensão da massa, ou seja, 0 volt. Como a tensão base emissor é 0 volt, o Q3 também vai estar cortado. Neste caso, a tensão na base é a tensão na entrada mais 0,7 volt de tensão base emissor, ou seja, 0,9 volt. A corrente que entra na base de Q1 é a queda de tensão em R1 dividido por esse R1, ou seja, 1 mA. Como a corrente de coletor é zero, e aqui entra uma corrente de 1 mA, então o IL vai ser igual à corrente base, ou seja, 1 mA. A tensão na base do transistor 2, aqui neste ponto, vai ser igual à tensão
na entrada mais a tensão coletor-emissor. Como o Q1 está saturado e a sua corrente coletor é zero, a tensão em via B2 é 0,3 volt. Bom, é fácil perceber que aqui o transistor Q4 vai estar em condução e vai colocar aqui a saída no nível alto. Esse valor de VO vai depender do conhecimento exato da corrente de saída. Vamos ver agora qual é o interesse de ter um resistor R4 no andar de saída. Portanto, este R4 limita a corrente em caso de curto-circuito na saída, isto é, em caso de termos um fluxo de corrente assim, neste percurso. Portanto, vamos ver como é que, portanto, introduz um nível adicional de proteção caso ocorram rápidas descidas da tensão na entrada. Portanto, vamos imaginar que aqui a tensão na entrada desce rapidamente. Portanto, isto acontecendo significa que aqui Q2 vai cortar rapidamente. Passa de on para off. Ou seja, vai descarregar a corrente de base, vai haver a descarga da corrente de base através de Q1. Bom, quando o Q2 corta, isso vai fazer com que, portanto, aqui o Q2 deixa de existir, não é? Aqui temos 0 volt, faz com que este transistor conduza. Todavia, o transistor Q3 corta mais lentamente, porque a remoção da carga da sua base tem de ser feita, tem que percorrer o resistor R2. E esse corte é lento. E, portanto, momentaneamente ele vai estar em condução em simultâneo com o transistor Q4. E, portanto, o R4 impede que a corrente suba excessivamente. Portanto, limitando-a. Vamos ver aqui como é que se implementam portas lógicas. Por exemplo, o caso de uma NAND de duas entradas. É feito usando, portanto, é parecido com o inversor. Ok? Temos aqui o inversor. Agora, se ao invés de um transistor bipolar simples, se utilizar um transistor bipolar de dois emissores, temos o NAND. É interessante notar que o andar intermédio, o de separação de fase, continua exatamente o mesmo, assim como o andar de saída. A implementação do NOR deixa de usar transistores de duplo emissor para empregar um transistor para cada entrada. A saída possui a mesma configuração do inversor e do NAND anterior. Ou seja, utiliza o mesmo arranjo totem pole. Agora, cascateando portas lógicas, isto é, ligando a saída de uma à entrada de outra, ambas TTL, supondo que a porta, a montante, isto é, esta porta, a sua saída está a zero, temos então uma corrente IIL saindo da porta jusante. Esta corrente IIL vai percorrer Q3. Então,
significa que a saída da porta montante funciona como poço de corrente, ou um current sink. Noutra situação, para uma saída a 1, vamos ter uma corrente IIH saindo da porta montante e entrando na porta jusante. E neste caso, a saída da porta montante funciona como fonte de corrente. Existe também uma subfamília TTL, onde no andar de saída se tem apenas um transistor com o coletor aberto e acessível do exterior. Para se ter um nível lógico definido, é necessário conectar por fora um resistor de pull-up. Bom, isto permite muita coisa. Por exemplo, este esquema eletrónico é a implementação da função AND, neste caso, porque eles são conectados no mesmo nó, chama-se função wired AND e usa somente 2 inversores. Bom, é interessante notar que basta VA ou VB estarem a 0 para a saída estar a 0. Portanto, ganha a saída que ligar a 0 volt. Bom, para terminar, falando um pouco da família Schottky TTL, repare-se que esta família, que um diodo Schottky emprega uma junção metal-semicondutor e a sua tensão quando conduz é de apenas 0,5 volt, tipicamente. E, portanto, é um valor menor que o encontrado no diodo de junção PN. Portanto, empregando um diodo Schottky ligando a base ao coletor, evita-se a saturação deste transistor. E, portanto, o símbolo equivalente de um diodo Schottky ligando a base e o coletor de um bipolar é representado através deste símbolo. Estes transistores Schottky possuem dimensões reduzidas, permitindo obterem-se BTFs e FTs elevados. A tensão de condução VBE é 0,8 volt, com limiar de condução de 0,7 volt. Portanto, significa que a tensão coletor-emissor é 0,3. Portanto, o transistor nunca satura. E nunca saturando, obtém-se maiores rapidez de operação. Termino assim a aula. Na próxima aula vamos ver as famílias de circuitos integrados digitais, NMOS, pseudo-NMOS e BCMOS. Despeço-me com amizade e até à próxima aula.